o secretário municipal de coordenação governamental do município, Jorge Luiz de Souza Reis, o secretário de Estado de Infraestrutura e Cidades do Estado, Uruan Sintra de Andrade, e o membro do Conselho Administrativo da OAB, o advogado Rodrigo Chove. A nossa ideia desse segundo bloco é trazer algum debate sobre a parte operacional desses contratos de emergência. No primeiro bloco, se falou um pouco assim do lado institucional, e agora a gente gostaria de ouvir dos secretários um pouco do dia a dia desses acontecimentos. Se alguém quiser fazer uma pergunta para o secretário, a gente está disponibilizando, como falou no primeiro bloco, um formuláriozinho para fazer essas perguntas, porque a gente está com um tempo bastante comprometido aí. O primeiro bloco foi bem maior do que a gente planejou, mas a gente, na medida do possível, tenta responder algum questionamento que possa ter de vocês. Bom, a primeira ideia é perguntar e saber dos nossos palestrantes aqui, dos nossos secretários, como as secretarias, de uma forma prática, vêm se organizando para encarar um evento desses que a gente vem abordando. Ou seja, um problema uma catástrofe climática, ou, ainda que não seja uma catástrofe climática, que ocorra uma emergência e que precise das empresas, de convocação de empresas para atender a esse problema. Então, a gente gostaria aqui de ouvir os secretários nesse sentido, e eu vou passar a palavra aqui para o secretário municipal de coordenação governamental, o Dr. Jorge Luiz Arraes. Bom dia a todos. Agradecer o convite da ERJ aqui para participar desse seminário. Não é um tema com o qual eu lido no meu dia a dia, hoje pelo menos, mas, enfim, por dever de ofício, a gente já atuou bastante nesse tipo de trabalho. E hoje o papel nosso é de fazer como o próprio nome diz, uma coordenação entre as secretarias. E essa coordenação ela acaba ficando mais, vamos dizer assim, relevante quando ocorre esse tipo de evento. Mas eu queria aproveitar a pergunta, vou respondê-la, mas queria aproveitar a pergunta para também falar um pouco daquilo que a gente não considera tão óbvio em relação a desastres ou a catástrofes. Óbvio não no sentido de que eles não possam acontecer, porque eles acontecem, já aconteceram. Mas óbvio, não tão óbvio no sentido do segmento. Ou seja, aqui no primeiro bloco se falou bastante de questões de geologia, de deslizamento, de enchentes, etc. Mas tem outras catástrofes não naturais que eventualmente poderiam ser evitadas e que, no caso do município do Rio, o exemplo assim, gritante e recente é o caso do transporte público no BRT, que virou uma catástrofe não natural. Vi aqui falando no bloco anterior sobre planejamento, sobre eficiência de gestão e etc. E essa verdadeira catástrofe não natural, ela refletiu para nós de maneira muito forte, a tal ponto de a Secretaria de Transportes, que tradicionalmente no Rio de Janeiro tem o 11º orçamento, passou a ter o 3º orçamento, atrás apenas de saúde e educação. Por que falo disso? Porque em algum momento ia falar sobre a questão de
da legislação brasileira. Vi aqui hoje uma abordagem, acho que o colega também aqui vai falar, mas primeiro eu vou responder a tua questão. A gente aqui no Rio está, e essa é a época, né, já estamos fazendo as primeiras reuniões. Esse ano a gente vai antecipar isso, fruto do fenômeno que já foi comentado aqui do El Niño, ou da possibilidade dele, né? O Luiz Paulo foi muito feliz, porque a gente se planeja, não acontece nada, mas tem que se planejar pro plano verão. Então, já neste plano verão, pela primeira vez, a gente vai utilizar os mecanismos aí previstos na nova lei de licitação. Até então, a gente tem todo um planejamento coordenado pelo nosso centro de operações, que envolvem as ações de GeoRio, envolve as ações da área de conservação, da área da Rio Águas, infraestrutura, transportes, segurança, enfim, é um conjunto de secretarias envolvidos, atuando diretamente, assistência social, na questão do Plano Verão, que é onde, de maneira mais ou menos previsível, acontece todo ano algum tipo de problema maior, né, ou menor. Essas chuvas desses últimos dias foram um bom exemplo para nós. Como vocês todos acompanharam, mas a gente teve, do mês de agosto, 16 dias de chuva, com 40% a mais do que a média e com chuva não forte, o que aparentemente pode ser bom, mas para alguns aspectos, sobretudo de deslizamento, é muito ruim, porque o solo vai ficando muito encharcado. Na Rocinha, nesse período, e onde houve um dos deslizamentos, felizmente sem vítimas, choveu 400 milímetros. Então, assim, um aviso, né, para que a gente, de fato, atue de maneira mais coordenada. E esse ano a gente decidiu, então, já utilizar esse mecanismo que o colega falou aqui antes, que a gente nunca utilizou, de um credenciamento. A gente tem algo parecido no Rio, mas não é bem um credenciamento, né? A gente tem contratos de longo prazo. Vejo aqui o pessoal que cuida lá do elevado do Juá. A gente tem contratos de longo prazo de prevenção e de manutenção em obras de arte ou em situações que precisam de sistematicamente ter esse tipo de atuação. Outro exemplo, que acabamos de também fazer a contratação, é a ciclovia Timaya, que esperamos reabri-la até o final do ano, obviamente assim que a Justiça autorizar. Estamos fazendo todas as obras e todos os estudos necessários para reabri-la. E uma das questões foi a inclusão de um contrato de longo prazo, um contrato continuado, ainda no modelo anterior, para fazer o acompanhamento da estrutura num ambiente, obviamente, adverso, né, do ponto de vista de estrutura. Então, assim, a mudança principal do ponto de vista operacional é que a gente vai passar a utilizar esse tipo de credenciamento. Como tudo na vida, quando se faz a primeira vez, certamente vamos acertar algumas coisas, vamos errar outras, mas a gente está buscando aí a experiência de outros locais que já fazem isso, nesse tipo de atuação, e a ideia é que a gente tenha, aí pelo final do mês de outubro, já isso, vamos dizer assim, na rua, colocado na rua de maneira coordenada. A diferença básica com quais os senhores estão acostumados a trabalhar é que a coordenação esse ano será feita pelo nosso centro de operações, que é onde a gente recebe todas as informações da cidade online, onde lá tem assento todos os órgãos que de alguma maneira lidam com o tema, principalmente a Defesa Civil. Então, operacionalmente a gente está fazendo dessa maneira. E, portanto, estou falando das situações óbvias, deslizamentos, alagamentos. E isso, na nossa visão, não justifica simplesmente por ter este fato fugir da licitação quando se poderia fazer de uma outra maneira. É claro que quando for necessário emergencial, não tem jeito, né? Eu, por exemplo, fui voto vencido, mas na discussão do BRT eu achava que algumas coisas a gente deveria ter feito emergencialmente. Mas como estava muito judicializado, e aí é uma outra questão que eu deixo aqui para reflexão mais jurídica, na nova onda pós-Lava Jato do compliance, em que as empresas estão agora, as empresas privadas, os engenheiros, Bruno, mandam muito pouco nas obras agora, os advogados mandam muito mais nas obras do que nós. Eu estou convivendo com isso agora no dia a dia, me relacionando com as empresas pós-Lava Jato. A gente tem uma condição
clara de fazer uma atuação mais coordenada, utilizando a legislação que já temos. E aí estou falando tanto da lei de licitação antiga, quanto da nova, quanto da lei de concessões e quanto da lei de PPPs. Na minha visão, a gente tem sim um arcabouço legal brasileiro hoje, é, sem obviamente desprezar aí o que foi falado aqui sobre o direito comparado americano, mas a gente já tem instrumentos que protegem o gestor público adequadamente e que também protege o setor privado adequadamente. E aí a gente só tem que, talvez, pegando o paralelo no que o colega falou no bloco anterior, avaliar um pouco quando esses fenômenos acontecem, para a gente ter a verdadeira dimensão, né? Porque você vai na mídia essa semana com a história lá da Flórida, antes do Havaí, etc., aí é sempre mudança climática. Um problema de mudança climática que fez com que isso acontecesse, etc. Quando acontece aqui, via de regra, a cobertura da mídia é ineficiência da gestão pública. Então, afinal de contas, a questão climática, ela existe ou não existe? Ou ela só existe do lado de lá? Do lado de cá, ela não existe. Então, acho que essa reflexão cabe também aqui para o momento. Eu vou ficar por aqui por causa do tempo, mas, enfim, eu quero contribuir sobre essa coisa da não confundir a segurança jurídica com o excesso de judicialização. Na minha cabeça, quem não quer resolver, judicializa. É mais fácil, tanto do lado público quanto do lado privado. Quando você não quer mesmo resolver o assunto, aí você judicializa, porque aí entrega para os tempos do Poder Judiciário, que infelizmente no Brasil são longos, né? Então, e nós temos alguns exemplos claros aqui na atual gestão do prefeito Eduardo Paes, em que os assuntos estavam absurdamente judicializados, alguns com necessidade, mas outros com um exagero realmente muito grande. Para ouvir a opinião do colega, eu só queria colocar mais uma reflexão, que diz respeito à questão da previsibilidade orçamentária. Tem a ver com o planejamento, que já foi falado aqui também, para atuação nesses tipos de catástrofes. Então, é absolutamente necessário que você tenha alguma rubrica ou algumas rubricas orçamentárias que deem conta dessas contingências. Isso não está hoje no arcabouço financeiro, fiscal, contábil do setor público. Isso precisa, de alguma maneira, estar, porque na hora quando você direciona algum recurso para possíveis contingências, obviamente, e aí vem o lado, de novo, de um certo exagero, os órgãos de controle e Ministério Público, etc., falam assim, bom, contingência é algo subjetivo, você não pode ter no teu orçamento uma rubrica específica de contingência para cobrir contingências, né? Então, só para deixar esses 3 pontos que eu acho que, pelo que eu vi aqui anteriormente, pela tua pergunta, acho que no caso da prefeitura, é a mudança esse ano para uma prevenção mais planejada, mais coordenada do Plano Verão, e esses últimos dias foram bons para isso. A utilização de tudo que for possível, já existente no arcabouço legal brasileiro, para que a gente possa se prevenir em relação a isso, e esse mínimo de possibilidade de execução orçamentária possível dentro da legislação atual, que nos permita ter mais flexibilidade nas contratações de emergência, que certamente algumas delas ocorrerão. Vou parar por aqui, porque eu sei que deve ter alguma outra pergunta, só para também não tomar o tempo dos colegas. Fico por enquanto por aqui. Obrigado, secretário. Eu vou passar, então, a palavra para o secretário de Estado, Uruan, para dar a visão dele sobre esse nosso tema com relação ao Estado. Bom dia não, já é boa tarde, né? Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a mesa, todos os senhores, dizer que foi muito importante esse debate, isso é muito importante para o Estado. Nós vivemos digamos, um dilema enorme quanto gestor. Esse é um tema que é um tema por demais aguçado para os gestores. Eu, como gestor de infraestrutura e obras do Estado,
eu tenho uma preocupação muito grande, porque a emergência é um dilema. Quando você tem que dar a emergência? Aí vocês vão dizer o seguinte: não, tem alguns critérios, né? Mas será que tem muitos critérios mesmos? Por quê? Porque alguns órgãos de controle acham que aquilo não é uma emergência. E você responde com o seu CPF. Outros órgãos acham que aquilo é emergência. E aí passa. Como é que é isso? Então, esse assunto, emergência, é um dilema enorme. E mais, o que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: para um gestor público, existe, por exemplo, digamos, eu tenho um município X, isso é verdade. Esse caso existe e é uma verdade. Muito bem. Esse município X, que eu não vou só não falar o município, ele, há um ano atrás, no centro da cidade dele, ficaram 5 ou 6 casas penduradas porque houve um deslizamento. Você dá emergência? Você paga o aluguel social e faz um projeto e faz a obra, o deslizamento? O que você faz? Então, nós como gestores públicos, nós vivemos nesse tema um dilema. Quando fazer? Então eu hoje, como secretário de Estado, o que eu faço? Eu pego a obra, rapidamente, houve catástrofe, mas é uma coisa. Eu não tem como, a gente tem que fazer. Mas não sendo catástrofe, o que eu tenho que fazer? Mandar para o procurador. Se o procurador faz a emergência, eu faço a emergência. Se ela não faz a emergência, eu vou fazer a emergência. Senão eu vou responder como gestor público. Então, esse tema, emergência, é um dilema muito forte hoje no Estado. Porque as pessoas se baseiam no seguinte: Petrópolis. Petrópolis foi uma catástrofe, não tem jeito. Você tem que dar emergência. Ah, Friburgo, há 10 anos atrás. Você tem que dar emergência. Mas será que você consegue fazer coisas hoje, emergencialmente, que teoricamente são emergências, mas que o poder público de controladoria não concorda com isso? Então, esse tema é um tema muito estratégico para nós que somos gestores. Por quê? Porque a gente, primeiro, você para dar uma emergência tem que ter orçamento. Segundo, tem um aspecto social da emergência. Terceiro, tem um aspecto político da emergência. A gente não pode esquecer disso. Isso são coisas que influenciam também o aspecto. A realidade é essa. Diferente disso, desculpe, uma utopia. Não é isso. Então, veja bem, e nós respondemos com o nosso CPF. Então, que estava conversando aqui com o advogado, eu falei para ele, nós vivemos um dilema. Dia a dia é um dilema. Uma catástrofe também é identificável, é uma emergência, não tem jeito. Petrópolis foi isso, um Lego, né? A cidade foi nem um Lego caindo, tudo bem. Agora, Friburgo, também outra coisa, uma catástrofe, beleza. Agora, e quando não é catástrofe? Você é uma emergência porque é um deslizamento. Por exemplo, tem uma RJ, eu acho que é 153, que houve um deslizamento enorme nela. Tivemos que fechar a RJ. O poder público ficava pressionando de todas as formas para a gente abrir a RJ. E a gente não abriu a RJ. Então, e temos a emergência. Mas uma emergência são 6 meses. Você não pode aumentar esse prazo. Então, são 6 meses. Então, assim, é um dilema. O gestor público, quando ele tem que dar uma emergência, ele é um dilema para ele muito grande, que tem que ser levado em consideração. E eu acho o seguinte, que nós estamos nos preparando para as chuvas são uma realidade, a gente está se preparando com as chuvas. Quanto a ter empresas para... Por quê? A gente se prepara para as chuvas até um limite. Se virar catástrofe, ninguém se prepara para a catástrofe. Não existe isso. As empresas não vão ficar com a mão de obra dela, com o equipamento dela parado, esperando o que vai acontecer. Nem o Estado pode fazer qualquer aporte financeiro em relação a isso. Então, o que nós temos hoje, por exemplo, a Secretaria de Infraestrutura e Obras, nós temos hoje contratos de equipamento, temos contratos importantes na área de infraestrutura, temos contratos que têm condições de fazer qualquer restauração, desde que não seja catástrofe. Catástrofe é uma coisa que tem que ser tratado diferenciado. Por quê?
porque vai ter que juntar N empresas, que nem foi Petrópolis, uma loucura, da emergência, enfim. É um outro tratamento diferenciado. Não tem como você ter 20 empresas esperando que vai ter catástrofe. Como reembolsar isso? Isso, desculpe, isso é utopia. Não vai ter como. Aqui tem vários empresários que trabalham na secretaria. Como vocês vão fazer isso? Não tem como. Como o Estado vai reembolsar isso? Equipamento parado, mão de obra parada, esperando que vai acontecer. Não vai. Então, o que nós temos hoje, e estamos preparados? Estamos. Para catástrofe, nunca é muito difícil você estar preparado para catástrofe. O nome já é isso. Mas para atender às chuvas, nós estamos preparados sim. A Defesa Civil é quem está à frente disso, né? A Defesa Civil está imputando para a gente as coisas já de anos, históricos de anos, para que a gente se previna. Estamos fazendo mais contratos de equipamento para que a gente consiga atender. Então, assim, esse tema é um tema, por demais, contagiante para a gente, porque é uma incerteza muito grande. Realmente, para o gestor público, a caracterização de uma emergência é um dilema. É um dilema muito grande. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Vou passar a palavra, então, para considerações do Dr. Rodrigo, as considerações sobre o tema. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Uma honra compor essa mesa. Acho que, falando de inseguranças, a maior segurança que eu tenho é que eu fico pequenininho aqui ao lado de vocês, de tanta experiência, de tanta gente competente. Queria agradecer ao Márcio, nosso presidente, pelo convite. Parabéns por mais um evento super exitoso da comissão. Uma honra, presidente Paulo, estar aqui nessa casa debatendo um tema tão relevante. Queria saudar a todos os presentes. E dizer que é difícil fechar um evento desse nível, né? Eu fico com a tarefa de tentar trazer algo um pouquinho mais picante, algo ainda inovador, mas a partir de tanta coisa boa que já foi dita, mas talvez com a facilidade de tentar fazer algumas sínteses aqui, a partir de exposições tão profundas e tão interessantes, né? Sim, né? Acho que foi dito com muita perfeição aqui a dificuldade de tratar do tema catástrofe, desastres, a partir de uma série de variáveis absolutamente imprevisíveis, né? Você tem um cenário de absoluta insegurança, você não sabe o que pode acontecer, quando vai acontecer, se vai acontecer, e isso do ponto de vista da contratação, do gestor público, da preparação do setor privado, é algo que traz uma série de dificuldades. A minha ideia, de forma introdutória, é tentar eliminar aquilo que é incerto para a gente tentar chegar ao final desses 15 ou 20 minutos de fala com algumas certezas que nos ajudem a preparar setor público e setor privado para contratações eficientes que atendam mais diversos interesses públicos e possam solucionar um ambiente tão árido e tão difícil de desastre, de catástrofes e por aí vai. Uma primeira previsibilidade nesse cenário de tantas incertezas, de tantas inseguranças, é que a gente sabe que, e foi dito aqui algumas vezes, o secretário Arraes acabou de dizer, que bom ouvir, secretário, que a prefeitura está, né, se preparando para o que está por vir, para o verão, sobretudo. Alguma certeza que a gente tem nesse ambiente de certeza que mais cedo ou mais tarde problemas vão acontecer. Já foi dito aqui algumas vezes, né? O verão vai chegar, a chuva vai cair, algum deslizamento vai ter, infelizmente. A gente sempre fica torcendo para que o menos grave aconteça, mas se há alguma certeza é que em algum momento, região serrana, Angra, própria cidade do Rio, então a gente precisa tentar se preparar para isso. Uma segunda previsibilidade, nesse ambiente ainda de incertezas. A gente vive um momento conturbado de perspectiva climática, das perspectivas de alterações climáticas. Alguns dizem que isso é balela, alguns dizem que se você pegar um período histórico mais amplo, isso sempre aconteceu. Ok, fato é que a nossa geração aqui, a gente está vivenciando isso. Instabilidade climática, que gera furacões, gera terremotos. Eu me lembro que tem até um ponto engraçado, eu tive o prazer de morar por um tempo na Turquia. E quando eu cheguei, primeiro dia lá, cortou, tem um terremoto que morreram 30 mil pessoas e cortou a comunicação. Eu tinha 20 anos na época, meu pai e minha mãe quase morreram, né? Imagina, 3, 4 dias sem saber se eu estava vivo ou estava morto, morando lá, uma coisa super imprevisível até para um país que está acostumado com isso, né? E muito disso tudo em decorrência de mudanças climáticas. Bom,
Agora, partindo para a perspectiva da imprevisibilidade, por mais que saibamos que desastres, que problemas, nem sempre naturais, né, alguns potencializados por deficiências, por falhas humanas, por vezes de gestão, por vezes de carência de mão de obra, por vezes de carência de recursos, mas o fato é que a gente não sabe exatamente quando esses problemas vão acontecer. Voltando ao exemplo do secretário Arraes, é óbvio que no verão você tem mais potencialidade de acontecer isso ou aquilo. No inverno pode acontecer mais isso ou mais aquilo. Mas você não sabe exatamente quando vai acontecer, aonde vai acontecer, qual a intensidade. Né? Isso traz dificuldade para toda essa discussão que a gente está tendo aqui. E um outro ponto, a gente não sabe que danos podem advir dos mais diversos desastres. Né? É difícil dimensionar isso. A gente pode saber, enfim, batendo na madeira aqui, que vidas vão se perder, destruições de casas, de moradias, de infraestrutura urbana, mas a gente não consegue dimensionar isso ex ante. Normalmente a gente precisa ver o problema com algumas noções para enfrentar esse problema. Bom, começando a tentar eliminar um pouquinho algumas incertezas para a gente ter uma atuação estratégica. Quando eu digo a gente, é com a cabeça do setor público e do setor privado, para que o setor privado possa estar preparado quando a porta dele for batida pelo gestor público para que ele ajude. O Márcio falou aqui mais cedo sobre o setor privado como braço, muitas das vezes, do setor público. É disso que a gente está falando, essa atuação cooperada, essa atuação complementar quando necessário for. Bom, pensando na nossa geografia, na nossa realidade, tem uma notícia boa e algumas ruins. A boa, a gente talvez não precise se preocupar tanto com uma tsunami, a gente talvez não precise se preocupar tanto com um furacão, a gente talvez não precise se preocupar tanto com terremoto, mas a gente tem as nossas enchentes, as nossas inundações, os nossos deslizamentos. Né? Então, pelo menos, a gente já restringe o universo da preocupação para tentar estar preparado para aquilo ali, diminuindo de novo o universo de incertezas. Olha, se os nossos problemas são esses, eu vou focar nisso aqui. E aqui, estou provocando de novo o secretário Arraes a nossa interlocução aqui, porque o senhor falou exatamente disso mais cedo, a necessária interlocução de diferentes órgãos, de diferentes instâncias administrativas, que, sobretudo no cenário de desastres, essa atuação tem que ser multifacetada. Você tem diversos autores, sobretudo nos Estados Unidos, que tem uma história de desastres e de tratamento de desastres mais profunda na teoria e na academia. Uma atuação orquestrada, ela é absolutamente necessária, porque você tem ações de saúde, ações de infraestrutura, ações de segurança. Há um relato, não estou me lembrando o livro agora, um relato dizendo que centenas de milhares de vidas poderiam ter sido salvas quando houve o ataque terrorista nas Torres Gêmeas, porque faltou comunicação da equipe que tomava conta de uma torre para avisar o pessoal da outra. Então, se você tem um bom plano de contingenciamento de comunicação, uma boa atuação institucional, quando há o advento do desastre, perdas das mais diversas ordens materiais e imateriais podem ser minimizadas. Né? Bom, aí começa minha fala, fiquem felizes, minha fala é super breve, começando a caminhar do meio para o final. Pensando em algumas questões práticas e aqui no ponto onde a gente quer chegar, que foi a provocação do presidente inicial, pensando na contratação que precisa ser feita no cenário de emergência. Né? Existem todas as saídas já colocadas aqui, os contratos de longo prazo, a ideia muito bem posta pelo Márcio de credenciamento. Eu vou trazer mais uma ou duas ideias aqui, mas pensando na exceção. Aconteceu um evento adverso, aconteceu um evento de maior magnitude, o que eu, gestor público, e o que eu, gestor privado, preciso pensar para, num cenário de tanta insegurança, buscar um mínimo de segurança para a minha contratação, para a minha prestação de serviço, para o meu recebimento futuro daqueles valores que eu tenho para receber. Bom, e aí eu trago as seguintes perguntas, não necessariamente trazendo as respostas, até porque não são fáceis para elas, mas como realizar as contratações emergenciais íntegras da forma correta? Né? Se falou aqui da perspectiva do compliance. A minha esposa é a compliance officer de uma multinacional, então, além de ter escolhido uma advogada para casar, ainda é de compliance. Vocês imaginam o que eu passo na minha vida, né? Mole não. Mas, enfim, não tô careca à toa, né? Não é mole, não. Eu costumo dizer que para a gente definir um restaurante para jantar são 7h30 de discussão, de tantos são os critérios para passar. Mas, enfim, como realizar essas contratações emergenciais íntegras? Depois, como antever, tema que já foi tratado aqui,
secretários, Márcio e companhia, se eu sei que eu vou precisar, sobretudo em momentos de crise, de insumos, bens, máquinas, por mais, secretário, que eu concordo totalmente do dilema que é estar na posição dos senhores, né, em tomar decisões absolutamente difíceis em cada caso, como que eu posso minimizar? Será que eu consigo manter contratos já vigentes, sobretudo para momentos de crise previstas, seja de equipamentos, seja de insumos, né? O que eu consigo, contratações de longo prazo, de diferentes modelos. Foi falado aqui de PPPs, parceria público-privada, você manter ata de registro de preços vigentes, são saídas possíveis que têm que ser articuladas, orquestradas, para, no momento de urgência, se possível, já ter a contratação na mão e ganhar tempo na execução dos serviços necessários, num primeiro momento de emergência, efetivamente, num segundo momento de recuperação. E eu já volto a esse tema em 2 ou 3 minutinhos. Um ponto crítico, e aqui atenção especial para o setor privado, como definir a escolha do contratado, de que empresa vai prestar o serviço, né? Porque uma coisa é você chegar para o seu CEO e dizer, o RU, ganhamos um contrato, e daqui a 5 anos dizer, ó, o RU, você está preso, você está com um problema, você vai ter que ressarcir milhões e milhões por uma decisão de um tribunal de contas, né? Então, quem lida no mercado público tem que ter uma dupla atenção, a atenção de ganhar e a atenção de se poderia ter ganhado aquela contratação, ganhado, obviamente, no linguajar leigo aqui, né? Fazer jus àquela contratação. E essa análise é uma análise crítica no momento inicial. Se o poder público, como foi dito de forma muito profunda e muito rica no primeiro bloco, tem um ônus muito grande do planejamento, o setor privado tem um ônus muito grande de avaliação da regularidade daquela contratação. Repito, você tem um risco muito grande se você ganha um contrato público, né? Eu costumo brincar, Márcio, que você tem empresas que atuam, tem uma atuação muito grande do setor privado, 70% do negócio do setor privado, e começa a haver uma boa alavancagem do setor público. Então vamos direcionar nossas vendas e nossos serviços para o mercado público. Eu costumo dizer que começam a fazer puxadinhos. O profissional que cuida do departamento privado, o diretor comercial do privado, passa a cuidar do público também. Aí o sujeito de logística vem público, só que as regras são um pouquinho diferentes. O diretor comercial quer fazer a mesma lógica de preços do privado no público. Aí começa a passar reajuste, porque vem uma ordem lá da Suíça, da matriz, olha, nossa tabela de preços vigente agora é outra, aplica no contrato. Calma, meu amigo, se a gente aplicar isso aqui, a gente vai ter um probleminha daqui a pouco com TCE, com TCU, com TCM e por aí vai, né? Então tem que ter alguns cuidadinhos, né? Outro ponto, parâmetro de fixação de preços. A lógica de fixação de preços definitivamente não é uma lógica fácil no setor público, né? E a gente foi falado bastante com muita propriedade da nova lei de licitações. A lei, eu particularmente acho que tem muito mais vantagens do que desvantagens, e a lei aprofunda no sentido de trazer parâmetros mais detalhados e mais objetivos para métricas de preços, né? Quando ela se utiliza de bancos de dados públicos de preços, quando o novo portal, nem tão mais novo assim, mas o novo Portal Nacional de Contratações Públicas, ou outros bancos públicos de preços, ou quando ela diz expressamente que ela vai adotar como referenciais de preços notas fiscais emitidas nos últimos 12 meses, ela dá segurança, tanto para o gestor público quanto para a empresa privada, para adotar pelo menos um norte de precificação. Mas a gente precisa estar muito atento a isso, né? Bom, deixa eu avançar aqui, que eu falei que eu ia falar 15 minutos e estou contando mentira para vocês aqui. Então, na perspectiva do setor privado, que precauções eu preciso tomar, sobretudo num ambiente de contratação emergencial, né? A gente tem um amigo próximo que alguns conhecem aqui, o Marcos Macedo, que é do Tribunal de Contas do Estado, trabalha lá no mesmo órgão que a doutora Mariana, e a gente estava conversando sobre exercício de fiscalização, exercício de controle externo no âmbito do TCE, que não difere muito de outros tribunais de contas, né? Os advogados aqui sabem disso. Quando você tem uma contratação emergencial, uma contratação direta, seja por dispensa ou inexigibilidade de licitação, o grau de fiscalização, com justificativas para tanto, é muito maior, é muito mais rigoroso. A análise do preço, o detalhe das condições de contratação. Então, você tem um cuidado muito grande desde o início da análise da contratação em si. Eu posso, aquilo que eu falei mais cedo, eu sou a pessoa a ser contratada, algo que justifique a contratação da minha empresa. Por que eu estou sendo contratado? Ainda que num cenário de emergência, né?
Que preço eu devo praticar? Existem referenciais anteriores? É um produto que eu só tenho? E aí seria uma hipótese de inexigibilidade. Né? Enfim, há de se ter um cuidado muito grande quando traçando aqui o histórico do nosso evento de hoje. Né? A gente vai fazer planejamento, vai buscar alternativas para evitar uma contratação emergencial, mas se ela acontece, e se ela acontece por dispensa de licitação, os cuidados devem ser redobrados, para que a gente saia, tem que eliminar pelo menos algumas incertezas para dar um mínimo de segurança para a contratação. Voltando à questão de preços, perguntas que devem ser feitas a todo momento pelo ambiente privado. Né? Bateram na minha porta hoje porque teve um deslizamento ontem, caiu uma ponte anteontem, a rodovia afundou. Né? Eu tenho um referencial de preços recente que eu posso usar de parâmetro para essa contratação emergencial? Eu, setor privado? Ou eu posso precificar assim e amanhã ou depois eu vou ter documentos e provas para justificar por que eu precifiquei assim? A perspectiva do gestor público não é diferente. Quais são os parâmetros utilizados? Eu tenho propostas, projetos, contratos similares, de modo que eu possa justificar esse preço que eu estou contratando aqui. Isso tudo da noite para o dia. De novo, né, secretário? Não é fácil. A caneta está aqui, tem gente morrendo, tem casa caindo e eu estou tendo que tomar essas decisões. Né? E acho que quem é advogado aqui sabe, daqui a 3, 4 anos vai ter algum órgão de controle no exercício legítimo da fiscalização, mas perguntando por que você praticou o preço unitário no equipamento X a R$1 e não a 99 centavos. Isso multiplicado por 1 milhão de itens dá uma ordem de ressarcimento de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, um risco de uma ação de improbidade tanto para o gestor público quanto privado, e por aí vai. E aqui a gente ficaria mais uma hora falando de improbidade diante de todas as mudanças da lei aí que teve, mas esse é assunto por outra hora. Né? Bom, algumas diretrizes, aqui falando especificamente de contratações emergenciais. Né? Aqui eu extraio, quem estiver olhando a tela, essencialmente diretrizes da nova lei de licitações, da 14133, que veio mais detalhada quanto a isso. Não muda algumas coisas, mas traz alguns detalhamentos. Se falou mais cedo do estudo, de estudos técnicos preliminares, que viram mais importantes que bom do que nunca. Análise de riscos da contratação, termos de referência bem elaborados, pareceres, sobre a perspectiva do particular, de novo. A empresa atende requisitos de habilitação e contratação das mais diversas ordens, técnicas, contábeis, não penalizações anteriores e por aí vai. Né? De modo a justificar a razão de sua escolha. Bom, a justificativa de preço, tema super relevante. Tá? Então, são uma série de pontos que, repito, quando a gente trata num ambiente de contratação emergencial, no nosso caso aqui, por dispensa de licitação, a atenção definitivamente tem que ser triplicada, seja pelo gestor público, seja pela empresa privada a ser contratada. E um ponto que, repito, a nova lei é feliz em dar um direcionamento maior, com um nível de detalhamento maior, são diretrizes de preço. O cuidado tem que ser redobrado para que seja evitado amanhã alegações de sobrepreço, de superfaturamento e por aí vai. A lei traz algumas ideias, alguns nortes de custo, de definição de custo médio, de valor médio. Sempre prevalece a lógica de contratações recentes, por mais óbvio que possa ser, não havia esse tipo de explicitação tal qual é feito hoje na nova lei de licitações. Lembrando que hoje, vocês sabem bem, prevalecem ainda as duas principais leis de licitação vigendo. A 866 deveria ter perdido a vigência já no final de março, foi postergada até 29 de dezembro e elas vigem concomitantemente por enquanto. Tá? É óbvio que, diante de tudo que eu estou falando, dos riscos, das responsabilidades, do alto grau de fiscalização num cenário de contratação direta, a lei prevê expressamente a responsabilidade tanto da empresa contratada quanto do agente público contratante em caso de fraude ou erro grosseiro na contratação, o que justifica essas precauções, essas análises mais assertivas, mais aprofundadas do cumprimento de todos os requisitos de contratação. Centenas de exemplos de julgados sobre esse tema. Eu fiz questão de pegar um julgado nem tão recente assim, do Tribunal de Alagoas, Tribunal de Contas de Alagoas, se não me engano. Não, esse aqui é do TRF, um exemplo de julgado que, numa cenário de contratação emergencial,
não houve superfaturamento para recuperação de obras de uma estrada na qual ocorreu um deslizamento, que depois ficou comprovado nos autos que os valores estavam adequados, que não havia irregularidade, mas só para chamar a atenção, reforçar a todos que isso é tema recorrente em tribunais de contas e no judiciário. Aqui o acordo que eu me referia antes é um acordo no Tribunal de Contas de Alagoas, tratando do prazo limite de contratações emergenciais. E aqui eu queria fazer 2 comentários. Primeiro ponto, quem lida com o setor público tem a dificuldade de submeter a tribunais de contas espalhados pelo Brasil inteiro, a depender de onde execute serviços, né? E você, às vezes, não tem procedimentos uniformes, não tem entendimentos uniformes, então tem que ter muito cuidado em avaliar as particularidades da obra, a particularidade do serviço e o entendimento, tanto do judiciário quanto dos tribunais de contas, que, repito, pode variar. O segundo ponto em relação a esse julgado é que, num ambiente, num cenário de desastre, você tem, de fato, aquelas ações que são necessárias de forma absolutamente imediata para salvar vidas. A cada minuto que você ganha, você salva uma vida. E tem aquelas ações que podem ser deixadas um pouco para depois, que são mais medida de recuperação a posteriori do que emergenciais mesmo, por assim dizer, né? Isso pode refletir nos prazos contratuais, né? Quando você faz um contrato emergencial, a regra geral é que aquele contrato deve ter a vigência estritamente necessária para resolver aquele problema emergencial, sob pena de você estar burlando uma licitação. Para essas outras obras que, nas minhas palavras aqui, podem ser deixadas um pouquinho para depois, você parte para um regime comum de contratação, e os tribunais de contas costumam ficar muito atentos a isso. Tá? Bom, encerrando, ainda que você tenha um cenário de contratações emergenciais, quanto mais planejado, voltando ao tema de manhã, quanto mais estudos você tiver, quanto mais experiência você já tiver naquela contratação, melhor você vai criar termos de referência, projetos, anteprojetos, mesmo num cenário de contratações emergenciais. Fazendo referência de novo à fala do Márcio mais cedo, quando cabível, buscar outros instrumentos jurídicos, de contratos de longo prazo, o Arraes fez menção a isso também. Eu estou trazendo a ideia de atas de registros de preços para insumos pontuais, a ideia do credenciamento, de modo que as contratações emergenciais, que são aquelas mais arriscadas, mais complicadas, sejam de fato excepcionais, né? Em relação à escolha do contratado, eu queria reforçar, em primeiro lugar, algo que eu não falei ainda, é a importância da administração pública ter mapeadas minimamente as empresas que podem prestar determinados serviços, sobretudo no momento que se requer agilidade. Você já ter aquele norte, em alguns serviços isso não é tão comum e não é tão fácil, né? Obviamente, para poder, obviamente, da forma mais ágil possível, acionar essas empresas, né? Em relação a preços, um cuidado muito grande de parte a parte, com preços médios, com a capacidade de justificar os preços contratados, sobretudo num cenário de contratação emergencial, né? E, por fim, como eu mencionei há pouco, a preocupação com a fixação de prazos nesses contratos emergenciais para que não se tenha problemas depois com a perpetuação de contratos que não foram feitos por licitações tradicionais. Desculpa se eu me estendi um pouco, uma honra muito grande participar desse evento. Agradeço de novo à ERJ, ao Márcio, a todos os presentes. Uma honra compor a mesa com os secretários, com o presidente, e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Muito obrigado aí, doutor Rodrigo, pelas suas palavras. Eu gostaria de agora salientar 2 pontos assim bem práticos do nosso dia a dia, porque muitas coisas já foram faladas sobre, do ponto de vista jurídico e da legislação, enfim. Existem nessas questões de contratações emergenciais situações que sempre se repetem, que são recorrentes. Uma delas é, muitas vezes, um exemplo aqui bem pequenininho para não me estender, é um pequeno vendaval e é destelhado uma escola. Durante o ano letivo, precisa que aquele telhado seja recomposto de imediato. E o que às vezes se vê na prática é que
pega aquele telhado que precisa ser recomposto numa contratação direta e começa a se inserir algumas outras necessidades que tem na escola e começa a inserir ali coisas que realmente não eram emergenciais. E a empresa é contratada e daqui a pouco ela está respondendo por isso, e ela não deu a menor causa, mas que é uma coisa que acontece. A outra questão é que, em algumas situações, o tempo vai passando, não é feita a licitação, aquela situação vai se agravando, passa-se 1 ano, 2 anos, chega num ponto que é necessário fazer uma contratação emergencial e depois é questionado por que, que não foi feito há 1 ano ou 2 anos atrás, quando ainda não era uma emergência. Então, essas questões práticas, a gente aqui, as empresas passam por isso aí no dia a dia. Eu acredito que vocês também, embora com certeza treine o pessoal, oriente o pessoal, acontece essas coisas. Então, a gente gostaria de ouvir assim, um posicionamento dos secretários, né, sobre esse assunto que a gente sempre se depara com eles nesse tipo de contratação. Bom, deixa eu passar aqui, vamos inverter, né? Agora a gente fala primeiro o secretário Uruan e depois o secretário Jorge Arraes. Bom, vamos lá. Quanto ao primeiro exemplo da escola, é um exemplo típico de não cumprir o objeto contratual, mesmo sendo emergência. Se o objeto contratual diz, um exemplo, que você vai asfaltar a rua A, B ou C, você tem que asfaltar a rua A, B ou C, no máximo. Mas se você asfaltar a D e a E, você tá fugindo do objeto contratual. E aí o gestor vai ser punido e vai mesmo. E isso foi uma pergunta muito boa, por quê? Porque na secretaria tem sérios problemas a respeito disso, né? E vocês, às vezes, atendendo até o prefeito, eu fiz mais essa rua, fiz mais isso aqui, fiz mais uma drenagem. Só que é o seguinte, não tem mais como pagar isso hoje. Por quê? Porque hoje o tribunal está dentro da secretaria, porque hoje nós somos controlados dia a dia, então não tem como não cumprir o objeto contratual. Ponto. Não tem como acrescer nada diferente do objeto contratual. Aquele gestor que, por acaso, quiser aventurar e pagar, com certeza o CPF dele vai ter problema daqui a alguns anos. Não agora, que demora 3, 4 anos, mas vai ser chamado. Secretário, com licença, desculpa. Só para sobre ainda essa questão, o que eu ponderei foi que muitas vezes acontece, o senhor deu um exemplo que realmente também acontece, mas no meu exemplo, eu queria dizer que às vezes esses serviços que não são emergenciais estão no escopo do contrato da emergência. Depois, Olha só, aí eu diria para você o seguinte, foi dado com emergência, então objeto contratual é tudo. É você, um exemplo, pintar a parede, é você trocar a porta. Se está no emergencial, teoricamente, você, como gestor público, deu emergencial, não vejo problema. Pode ser que os órgãos de controle não aceitem que tudo seja emergencial. Isso é uma coisa. Mas para o agente privado, para a empresa, ele está fazendo o que ele foi contratado. A gente tem que pagar? Tem sim. Não sei se eu me fiz entender. Vocês entenderam? Ou sim, não importa. Quem diz a emergência não é a empresa. Quem diz a emergência, um exemplo, é o Estado. Entendeu? Então, desde o momento que eu digo o seguinte, olha, eu quero uma emergência para pintar essa parede e trocar os splits, a empresa que ganhou a emergência, ela vai pintar a parede e trocar os splits. Ela está certíssima. E isso nós temos que pagar. Agora, se os órgãos de controle vão dizer, olha só, não era para pintar a parede coisa nenhuma, era só para trocar o split, eu vou responder, mas não a empresa. mas concordo com o senhor, mas a gente tem alguns exemplos que acaba que a empresa também fica no processo e acaba, algumas vezes, tendo que responder, ressarcir e ter uma série de questionamentos.
Essa é uma questão, acho que aqui muitas pessoas conhecem, já passaram, e é nesse sentido que a gente perguntou. Não invalida a sua resposta anterior, mas desculpa, eu interrompi, justamente porque eu quis trazer a coisa para o que ocorre na prática e que algumas situações que alguns aqui certamente já passaram. Sim, sim. Entendi. Desculpe. Desculpe, não entendi. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Deixa eu colocar assim, lá na secretaria, eu sempre coloco, olha, tá no objeto, pode faturar, faz e fatura. Não tá no objeto, não fatura porque não dá para pagar. Só estamos na hora do debate, ô presidente. Bem, vou pular os parabéns aí para a ERJ, para a OAB, evento maravilhoso. Acho que a gente agora vai estar num debate rico aí, o secretário Arraes, a gente quer te ouvir, mas é só para ponderar muito, né? Aliás, pela experiência toda que o senhor tem, para ponderar o seguinte, que eu acho que esse é o foco da pergunta, e de repente eu acho que o Rodrigo podia falar um pouquinho mais, porque ele deve estar com essa experiência de consultoria às empresas privadas, né? Na minha visão do que a gente já estudou, do que a gente já leu dos órgãos de controle, realmente eu acho que não só o gestor público tem que ter toda a sua consciência do escopo, né, contratual da emergência, como também, pelo menos do nosso lado, a gente incorporou isso ao nosso procedimento de apresentação de proposta de preço. O seguinte: se a gente como empresa entende que aquela emergência, que aquele serviço que está sendo contratado por emergência não é caracterizado exatamente como emergência, ou ele não está com os serviços necessários à recomposição do estado anterior à catástrofe, que é hoje o entendimento do Tribunal de Contas, que na verdade a emergência é para retornar ao estado anterior, não é o prédio caiu, você tem que tirar o entulho dele, né? Construir o prédio novo, né? O prédio novo a gente vai licitar. Então, assim, a gente como empresa, a gente pelo menos tem tido essa crítica de o que a gente está apresentando a proposta de preço, e a gente acaba, às vezes, se negando a apresentar proposta de preço para serviços que a gente entende que não são emergenciais exatamente por causa disso. A gente entende que o gestor público correto, ele vai pagar por tudo aquilo que ele se propôs a contratar. Mas, em compensação, a gente tem visto, e eu acho que o Rodrigo podia complementar, que o Tribunal de Contas ele acaba depois acionando a empresa em conjunto, porque ele entende que aqueles serviços que não eram emergenciais, eles podem caracterizar uma burla ao procedimento licitatório que deveria ter sido feito para a contratação. Aí eu acho que eu queria só ouvir. Isso, e só complementando, falou muito bem o Vinícius, o seguinte, dando um exemplo prático aqui, destelhou. Então, recompor o telhado, pintar a porta, deu problema, ok. Aí aproveita o serviço público, aproveita aquilo e faz uma quadra, ou faz a pintura da escola toda, troca as portas todas e janela. Isso é uma burla ao motivo da emergência. Então, isso eu estou falando, pode ser o gestor público junto com a própria empresa, né? Que fazem, olha, nós temos isso aqui, então disso aqui, vamos fazer isso aqui. Esse é o problema. É isso aí, eu acho que a pergunta para o Rodrigo é o seguinte, até que é talvez uma curiosidade das empresas, assim, qual é, porque às vezes você tem empresas mais conservadoras, você tem empresas um pouquinho mais empreendedoras, assim, qual o risco real, né, das empresas ao participarem, ao aderirem a um serviço emergencial que contempla outros serviços que podem não ser caracterizados como emergência ou não seriam caracterizados como emergências, que isso Presidente, dizem que o que faz um show bom não é o artista, é a plateia, é o público, né? Por isso que o evento aqui tá nesse nível. Acho super relevante a preocupação, Vinícius e o senhor. Acho super relevante a preocupação porque eu falei aqui de preço, da preocupação de preço,
Mas uma outra preocupação, né, Márcio, é o escopo contratual. E quando vocês estavam falando, eu me lembrei de duas coisas. Uma que não tem nada a ver com o assunto, aliás, três. A gente vai ter que fazer um seminário sobre improbidade administrativa, né? Acho que é um tema aí para a gente discutir. O segundo ponto é sobre a lógica que tem no Brasil, o costume que tem histórico de você pegar uma medida provisória que está falando de uma verba para aviação e incluir lá uma coisa que não tem nada a ver, os puxadinhos da medida provisória, né? E o que isso tem a ver com a sua ponderação, na minha visão? E um ponto de preocupação total para o setor privado, em especial objetos contratuais. Qual é o objeto e se o objeto se encaixa naquele modelo de contratação, né? A Lei 11.079, que é a lei das PPPs, Márcio mencionou aqui rapidamente, ela define claramente qual é o objeto para uma PPP administrativa, uma PPP patrocinada. A Arraiz sabe disso, não vou nem me aventurar a falar de PPP aqui ao lado do Arraiz. Ele e o meu grande amigo Guerrante são totais dominadores do assunto. Mas vamos pegar um outro exemplo, a lei do pregão, né? A lei 10.520, que está incorporada na 14.133, que fala de bens e serviços rotineiros. É para aquele objeto que você vai usar aquele modelo contratual. Da mesma maneira que um contrato emergencial ele está justificado no objeto que atenda à situação que justificou aquela contratação emergencial. Agora, vem um contrato daquela forma. Bom, no mínimo, eu acho que a empresa, num primeiro momento, tem que demonstrar de forma fundamentada, de forma formal, algum problema ali. Agora, na advocacia, a gente tem sempre aquela perspectiva de riscos, né? Cabe à empresa, cabe ao gestor decidir se vai seguir adiante com aquela contratação, sabendo que amanhã ou depois, e aí eu concordo totalmente com você, vai ser questionado sobre aquela parte não emergencial inserida em um contrato emergencial, ou se de repente vai buscar até em conjunto. A gente está num momento de tanta conciliação, de tanta conversa, no melhor sentido da palavra, entre setor privado e órgãos públicos, para buscar melhor definir aquele escopo contratual. Olha, aqui a gente segue com uma contratação emergencial, mas para a quadra, vamos fazer uma licitação comum, vamos buscar um outro modelo. Mas é óbvio, é muito fácil para mim falar, secretário, falando de forma acadêmica, teórica, né, Márcio? Quem está com a caneta na mão, a gente sabe que é muito mais difícil, com a casa caindo, com a quadra caindo, é bem mais difícil. Olha só. Assim, toda secretaria tem um procurador de Estado. Se o secretário seguir o procurador de Estado, não vai acontecer isso. Porque o procurador do Estado não vai deixar você assinar o contrato. Em 2019, eu fui nomeado em 1º de janeiro presidente do Departamento de Estradas e Rodagens, do DER. Lá, na época, não deu para fazer nada porque nem tinha orçamento. O Estado não tinha dinheiro para nada. Teve um mês lá que eu tive que correr no palácio para pagar a conta de luz, senão o prédio ia ficar escuro. Mas eu recebia vários Ministério Público, Tribunal dos antigos. Agora assumi a secretaria. Todo dia tem lá, também para os antigos. Então, veja bem, toda secretaria ela tem um procurador do Estado. Se o secretário mandar procurador do Estado, ele vai dizer pode fazer ou não pode fazer. É simples, até a emergência. Lá na minha secretaria, 100% dos casos passam no procurador do Estado. 100% dos casos. Tem uma norma que é a partir de 100 milhões tem que ir para a Procuradoria Geral do Estado, para a PGE. Não, eu adoto a seguinte sistemática. Lá, R$1 passa no procurador do Estado. Se ele disser pode, pode. Se ele disser não pode, esquece, não vou fazer. Eu não vou fazer. Porque não dá para fazer. Eu vou responder amanhã e vocês vão responder também. Agora, vocês podem ter certeza, de setembro de 2020 até hoje, onde eu fui secretário, está tudo avalizado pelo procurador do Estado. Todas, até as licitações, todas passam no procurador do Estado, inclusive o resultado. Por quê? Porque isso dá um corpo para a gente e dá um corpo para vocês. Então, isso é muito importante. É simplesmente a gente cumprir as nossas normas. Toda secretaria tem um procurador de Estado. Toda secretaria tem um procurador do Estado.
passe tudo no procurador do Estado. Ué, a dúvida, vamos na procuradoria. Essa semana, eu falo muito, vou até passar para você, calma. Essa semana, eu tive na Procuradoria-Geral do Estado. Por um problema bobo. Problema bobo, que não era nem minha secretária de Cultura, queria me imputar passar para mim um projeto. Eu falei, pô, não tem nada a ver com isso. Museu, não tem nada a ver com isso. Aí eu falei, tá bom, então vamos fazer. Nós somos secretários, né? Não vamos de maneira nenhuma, esquece, discutir, nada disso, né? Aí eu falei, vamos na procuradoria. Se a procuradoria achar que pode, eu faço. Passa. Se você achar que não pode, não passa. Aí, na realidade, fui na procuradoria. Porque a gente tem que ter um acerto nas coisas que a gente faz. Porque senão, a gente vai pagar por isso. E eu vejo lá, por exemplo, tem um programa, eu vou parar, só prometo, eu falo muito. Tem um programa que todos os senhores conhecem, chama-se Somando Forças. Muito bem. Quando eu assumi a secretaria... Oi? Existe. Quando eu assumi a secretaria, em outubro de 20, não, setembro de 20, o governador falou assim para mim, Uruan, lá você tem um Somando Forças, cuidado. Ok. Fiz nada, assumi a secretaria, tá vendo, vê aquilo. Aí daqui a pouco ele falou assim, você já viu Somando Forças? Eu falei, pô, cara, agora eu vou ver que você está falando pela segunda vez, alguma coisa tem no Reino da Dinamarca. Muito bem. Para vocês terem uma ideia, de Somando Forças, tinham 231 projetos que tinham começado, não importa, esquece o nome, mas que houve dispêndio do erário público no ano, sei lá, 2000 e tanto, enfim. Até hoje, projetos de Somando Força, que teoricamente o dinheiro era para construir quadra e foi feito escola. Que era escola e foi feito, enfim, foi feito de tudo um pouco. Hoje, o que acontece? A controladoria pediu o seguinte, Uruan, o Somando Força abre nessa indicação, tomada de conta de tudo. Por quê? Primeiro, obras inacabadas. Depois, dinheiro público jogado ali. E aí o procurador fala o quê? A lei. Isso vai dar um problema sério e estamos levantando, abrindo tomada de conta. Só que para você fazer 231 tomada de conta, tem que ter funcionário, porque tem que ser funcionário público. Aí a gente está fazendo, assim, aos poucos, está fazendo. Você ri, mas é mesmo, é o dia a dia da gente. A gente está fazendo. Então, hoje, o que acontece? Por que eu citei esse exemplo? Para que a gente não caia nisso. Para que a gente, não custa nada, manda no procurador, ele entende, os procuradores de modo geral, eles entendem o seguinte, aquilo é necessário. Eles só colocam o quê? Que a gente faça aquilo que é necessário dentro da forma da lei. Isso é muito bom para a gente e para vocês, todos. Eu acho que dá um respaldo muito grande. Vocês não tenham dúvida do seguinte, as secretarias que eu fui secretário, que foi a CECID e agora essa união que houve a partir de janeiro, tudo passa na mão do Dr. Tiago. Tudo, sem exceção. Então, eu acho que eu estou respaldado e vocês também estão respaldados. Eu vou me permitir aqui fazer uma provocação e um certo contraponto aqui. Eu acho o seguinte, eu acho que, aí falando pelo lado de gestor público, né, que foi a vida inteira, eu acho que se a gente puder contar qualquer ato administrativo que a gente assine ou contribua para ele em casa, a gente vai conseguir responder aos órgãos de controle. Se a gente não puder contar para alguém muito próximo, vai ficar muito fácil para os órgãos de controle fazer o que tem que fazer. Eu nunca fui pautado por eles, né? Claro, tem uma porrada de processo nas costas, mas foi uma opção minha. Senão eu faria outra coisa na vida. E discordando aqui do meu colega, em parte, o órgão de controle faz o papel dele. O nome já diz, órgão de controle. Se os caras já não trabalham, e se você não der o controle para eles fazerem, é aí que eles não vão fazer nada mesmo. Aí é complicado, entendeu? Nós temos que fazer, nós somos gestores públicos, opção nossa, tem que fazer, não é para não fazer. Então, assim, eu não passo nada para o procurador.
só passo para o procurador o que diz lá o que eu tenho que passar. Então lá, porra, eu vou fazer um reequilíbrio de um contrato. A procuradoria tem que falar, a controladoria tem que falar. Eu boto um procurador, controlador. Mesmo assim, eu explico a ele direitinho como é que o que é. Não sei quem é que conta essa historinha, mas acho que o mestre de vocês aí, o Rui Barbosa, um cliente privado, perguntou a ele, chegou na mesa dele e falou: e aí, tem esse problema aqui, como é que a gente resolve? Ele falou: os livros da esquerda aqui dizem que se resolve com sim, os livros da direita com não, o que é que você quer? Então, essa história da interpretação jurídica, ou da pauta jurídica, ou do controle jurídico, ou dos órgãos de controle sobre algo que é a gestão pública, eu acho que é muito deveria ser melhor avaliado do ponto de vista do contexto, porque senão a gente não faz nada, né? Não faz absolutamente nada. Nós não teríamos feito o que a gente fez na perimetral, e você participou dela, não sei se você respondeu alguma coisa, eu respondi, se não que fosse obedecer ao Ministério Público e IPHAN, obedecer no sentido de cumprir as regras absolutas que eles querem, não é passar por cima. Porque é óbvio que esses caras exageram, porque o papel deles é esse. E é óbvio que o nosso procurador também vai se precaver do mesmo jeito que a gente quer se precaver. Ele vai dizer, ele vai fazer, porque ele vai dizer que ele só fez o que eu disse que podia. Então, a tendência é o cara dizer não. E aí o resultado é ruim. Então, acho que tem que ter um meio termo nessa história aí, certo? A outra questão, e aí para dar um exemplo, enfim, nós estamos no Rio de Janeiro, gente. A gente viu lá, é ruim falar dessas coisas, mas enfim, vou falar assim mesmo. Falei de judicialização. A gente encontrou, pelo menos os contratos que eu assumi, pós-gestão do último prefeito, a maioria deles todos judicializados. Certamente ele ouviu bastante procuradores para judicializar. Não precisa de advogado. E isso não resolveu problema nenhum. E o cara ainda saiu preso. Então, assim, acho que tem um contrassenso nisso e um certo exagero. É claro que isso é uma questão de foro íntimo, né? O CPF de cada um aqui está no jogo, mas acho que a opção do cara em querer exercer um determinado papel público e privado, respondendo a tua pergunta, as duas perguntas tuas, eu acho o seguinte: não devia fazer, nem o público nem o privado. Pô, isso aqui está me cheirando a isso que o Brizola falou. Então, eu também não posso dizer só que o setor público quer burlar, eu também estaria burlando se aceitar, então não topo. Ah, vou esperar virar emergencial para fazer emergencial. Não topo fazer, porque eu, né, se eu estou pautado pelos órgãos de controle, eu vou ter problema, certo? Então, assim, é só para provocar no bom sentido da expressão, porque não podemos esquecer qual é o nosso papel, fazer as coisas acontecerem e não arrumar argumentação com órgãos de controle para não acontecerem. Então, assim, só uma pequena contribuição aí nesse bom debate. Bom, nós estamos aqui com o nosso tempo bastante apertado. A gente gostaria de encerrar, se alguém tiver alguma pergunta aí que possa ser respondida em 5 ou 10 minutos. Bom, e agradecer aqui a presença dos nossos palestrantes, Dr. Jorge Arraes, Dr. Juan, Dr. Rodrigo, obrigado a vocês. Agradecer a presença aí de todos, né, que estão aqui, que vieram aqui prestigiar nosso evento, principalmente aqui aos nossos associados, que os nossos associados realmente são a ERJ, né? A ERJ não é essa sala aqui, nem esse prédio aqui, a ERJ são os nossos associados. Então, eu gostaria de agradecer em especial aí aos nossos associados que estão aqui presentes. E dizer aos gestores que aqui estão que essa casa está aberta a eles para a hora que quiser, para o momento que quiser conversar, quiser colocar algum problema, o que vocês estiverem precisando de nós, a nossa casa aqui está de portas abertas para vocês. Agradecer também aqui, não posso deixar de agradecer a minha equipe interna aqui, capitaneada aí pela Carmen, que sem essa equipe a gente não conseguiria fazer esse evento do brilhantismo que foi. E convidar a todos
que nós vamos divulgar. A ERJ vai fazer um curso sobre a nova lei de licitação. Esse curso ele vai ser aberto aos nossos associados e interessados, e também a gente pretende convidar alguns funcionários que nós vamos nos comunicar com vocês e que vocês queiram indicar para participar também, para que quando do início da vigência da 14133, todo mundo esteja mais ou menos, pelo menos no nosso setor, falando aí a mesma linguagem. Então, será aberto também aos servidores. Tá? Então, muito obrigado. Só um minutinho. Assim, esse curso vai ser gratuito. Não pago pela ERJ, porque a ERJ não tem dinheiro, mas pago por algumas empresas que são do quadro da ERJ e que se disponibilizaram a custear esse curso. Então, agradecendo, enfim, a todos mais uma vez e esperando que esse encontro nosso tenha atendido aí, que não seja em todo, mas pelo menos em parte, a expectativa que vocês tiveram. Muito obrigado, boa tarde a todos.